Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Adriana Arte Crochê. Na nossa aulinha de hoje, a gente vai fazer esse tapete lindíssimo. Gostei bastante do resultado e eu espero que vocês gostem também. Aqui no meu ponto, ficou com a medida de 80 centímetros no comprimento por 52 centímetros de largura. Ficou com um peso de 420 gramas no total. Eu fiz ele aqui, ó, nesse amarelo canário aqui e na cor areia, e fiz ele também nesse amarelo bebê, que ficou lindíssimo também com o cinza aqui nesse ponto trançado aqui no meio. E olha como que ficou os dois, me diz aí qual que vocês gostaram mais. Para aumentar ele é muito fácil. Aqui no comprimento, você quer fazer maior ou diminuir, você vai aumentar de 12 em 12 correntinhas, tá? Aqui o bico é de 12 em 12, então você, aqui nas correntinhas no início, você vai aumentar ou diminuir de 12 em 12. Na largura, você vai fazer mais voltas aqui no meio, certo? Por exemplo, esse daqui eu fiz 7 voltas de pontos altos, mais uma em pontos baixos. E esse aqui, eu fiz apenas 6 voltas aqui de pontos altos e uma de pontos baixos. E esse aqui, minha gente, que eu fiz 7 voltas aqui no meio, mais uma de pontos baixos, ficou, como eu já falei para vocês, com 52 centímetros. Esse aqui, com uma volta a menos aqui na base, apenas com 6 voltas e mais uma de pontos baixos, ficou com 49 centímetros no meu ponto. Então, é bem fácil aí, é só para fazer com menos largo, é só diminuir a quantidade de voltas aqui no meio, ou então aumentar se você quer um tapete mais largo. Minha gente, para confeccionar aqui o meu tapete, eu usei uma agulha de número 3,5, eu usei 220 gramas de Barroco Max Colo número 6, na cor amarelo canário, e usei 200 gramas de barbante número 6, na cor areia, para fazer a base e mais essa volta aqui de pontos cheios. Se você não for inscrito aqui ainda no canal, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu colocar aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilha com mais pessoas. Ficarei agradecida a cada um de vocês. Agora vamos lá para o nosso passo a passo. Para iniciar aqui o nosso tapete, eu fiz um cordão com 53 correntinhas. Feito aqui as 53 correntinhas, eu laço o fio e vou contar voltando. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Venho na próxima corrente, vou fazer um ponto alto. Venho na próxima, vou fazer um ponto alto. Aqui a gente vai voltar fazendo ponto alto para cada correntinha de base. Chegando aqui na última, eu retorno para a gente continuar. Trabalhei aqui, ó, todo o meu cordão de correntinha, fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Eu fiquei com 50 pontos altos, contando com essas correntinhas que a gente virou aqui na ponta. Então, contando com essas correntinhas aqui, 50 pontos altos. Cheguei aqui no finalzinho. Laço, nessa mesma correntinha que a gente fez o último ponto, eu vou fazer mais 5 pontos altos. Então, contando com ele, a gente vai ficar com 6 pontos aqui na pontinha, todos no mesmo ponto, tá? Feito aqui todos no mesmo lugar. Então, 4, 5 e 6. 6 pontos altos aqui, olha. Eu já tinha um que eu tinha feito, né? Fiz mais 5 no mesmo lugar. Agora, fiz aqui a volta, 6 pontos altos, volto aqui na minha lateral, fazendo ponto alto sobre cada ponto que a gente tem aqui na base. Trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral, ponto alto sobre ponto alto, chegamos aqui no final. Aqui, eu tenho aquelas correntinhas que a gente virou lá no início. Eu venho nessa primeira correntinha, vou fazer aqui um ponto alto. Então, aqui a gente já tem essas correntinhas e já tem um ponto alto. Agora, a gente faz mais 4 pontos altos nesse mesmo espaço aqui, para completar os 6. A gente já tem 2, um para cada lado, faz mais 4
aqui nessa mesma correntinha de base para ficar 6 pontos aqui na volta. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 com as correntinhas. Para finalizar aqui, ó, eu venho aqui, vou fechar dessa forma. Venho aqui nessas duas alcinhas, que já é do primeiro ponto aqui da minha lateral. Venho nessas duas alcinhas, vou puxar essa laçada aqui lá para trás. Puxo ela lá para trás, ó, fazendo dessa forma, ele vai ficar bem fechadinho. Dou uma regulada aqui para ficar de acordo com o meu ponto, essa laçadinha aqui de cima. Ó, ficando assim. Dou uma puxadinha, venho aqui, ó, pela frente do mesmo ponto que eu passei ele lá para trás. Puxo aqui o fio, fica essas duas laçadas, faço um ponto baixo e mais uma corrente que é para ficar meu primeiro ponto. Então, cria essa laçadinha aqui, ó, em cima daquelas correntinhas que a gente tinha e fica bem fechadinho aqui, ó. Certo? Então, nessa primeira volta que a gente fechou, ó, fechamos aqui a primeira volta. Nessa primeira volta, a gente tem 6 pontos altos aqui na volta de cada lado e tem 48 pontos na lateral de cada lado. 48 pontos de cada lado na lateral, 6 pontos aqui na parte oval. Aqui eu já fiz o meu primeiro ponto, agora a gente trabalha a nossa lateral fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegando lá na parte da volta, eu retorno pra gente dar continuidade. Chegamos aqui na parte da volta. Aqui eu tenho 6 pontos altos aqui na volta. Para cada um deles eu vou fazer 2 pontos altos. Então, venho no primeiro ponto, vou fazer 2 pontos altos nele. Ó, 2 pontos altos. Venho no segundo ponto, vou fazer 2 pontos altos nele também. 2 pontos altos. Venho no terceiro ponto, faço 2 pontos altos. Venho no quarto ponto, faço 2 pontos altos nele. Venho no quinto ponto, faço 2 pontos altos. E aqui no meu sexto e último aqui da volta, faço também 2 pontos altos. Então, ó, tanto desse lado como do outro, a gente vai ficar com 12 pontos. A gente fez 2 pontos altos para cada um dos 6 que a gente tinha, ficando com 12. Feito aqui os 12 pontos, trabalha a lateral, que é ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá na volta novamente. Chegou na parte da volta, aqui a gente tem 6 pontos, vai fazer 2 pontos altos para cada um deles, ficando com 12, como a gente fez desse primeiro lado. Finalizando aqui a nossa segunda volta, trabalhei a parte da volta aqui fazendo 2 pontos altos para cada um dos 6 que a gente tinha. A gente fica com 12, como a gente ficou aqui no primeiro lado. Ó, esse último aumento aqui, os 2 pontos altos, fica em cima, deixa eu desmanchar aqui para vocês verem, ó. Fica em cima dessa laçadinha que criou quando a gente fechou o ponto. Não criou uma laçadinha em cima das correntinhas, então esse último, ó, fica aqui nessa laçadinha que criou em cima dele. Eu vou continuar fazendo a emenda da mesma forma que eu fiz na volta anterior. Então, aqui, vocês podem estar fazendo da forma que vocês já têm costume também de fazer, tá? Fechando aqui com ponto baixíssimo do primeiro ponto e subindo as correntinhas. Você pode estar fazendo assim e fazendo ponto em cima de ponto. E pode estar fazendo assim como eu estou fazendo. Ó, fiz aqui meus últimos pontos altos, alonguei um pouquinho essa laçada, venho aqui, ó, no segundo ponto. Pulo aqui esse primeiro, venho aqui no segundo ponto, nessas duas alcinhas aqui, ó, de cima do ponto. Aí, eu puxo essa laçada lá pra trás. Ó, puxei ela lá pra trás. Ficando assim, cria essa laçada em cima desse ponto que a gente pulou. Puxei lá pra trás, já tá da forma que eu quero aqui, ó. Não deixo ela muito apertada, porque a gente sempre faz um ponto alto aqui, ó, porque é em cima desse ponto que a gente pulou, então não fica faltando ponto. Não deixo ela muito apertada, venho aqui pela frente desse mesmo ponto
Puxo aqui a minha laçada, vou fazer um ponto baixo e uma corrente que já fica meu primeiro ponto alto, ficando dessa forma aqui o nosso fechamento. Lembrando que você pode estar fechando com um ponto baixíssimo e subindo as correntinhas para iniciar também a próxima volta. Já fiz aqui meu primeiro ponto, venho no próximo, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou trabalhar toda a lateral fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegamos aqui na parte da volta, onde a gente tem 12 pontos altos. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Aí, no segundo ponto, eu vou fazer o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ó. Aí, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, eu faço 2 pontos altos. Assim. Aí, no próximo, eu faço um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. A gente trabalha os 12 pontos altos revezando. A gente faz o aumento, 2 pontos no mesmo lugar, no outro, um ponto alto. No outro, um aumento, no outro, um ponto alto, no outro, um aumento, e a gente vai trabalhando até completar os 12 aqui. Trabalhei aqui a parte da volta, como eu falei para vocês, ó. Sempre em um a gente faz o aumento, no outro apenas um ponto alto, no outro um aumento, no outro um ponto alto, e a gente fica com 18 pontos aqui nessa terceira volta na parte aqui oval, 18 pontos. A gente tinha 12 na volta anterior, agora a gente passa a ficar com 18. A cada volta que você for fazendo, vai aumentando 6 pontos, porque você vai sempre repetir aqui os 6 aumentos que a gente tem, tá? Então, vai aumentando de 6 em 6. A gente tinha 12, agora ficou com 18. Trabalho aqui a minha lateral fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegou lá nos 12 pontos da parte oval, você faz da forma que a gente fez desse lado aqui, faz aqui também. E aqui no finalzinho eu retorno. Finalizando aqui a nossa terceira volta, trabalhei aqui a parte oval da forma que a gente fez lá do primeiro lado. Laço, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, porque como a gente está fazendo a emenda sempre caminhando para o próximo, então vai ficando ponto aqui no início. Venho aqui nesse primeiro ponto, faço aqui o meu ponto alto, e agora eu faço a emenda da forma que eu já venho fazendo. Puxo aqui essa laçada lá para trás. E aí, a gente ajusta, pega o fio principal, dá uma ajustada para ficar de acordo com o nosso ponto, essa laçadinha aqui, ó. Aí, venho pela frente do meu ponto, deixa eu puxar mais um pouquinho. Venho aqui pela frente do meu ponto, puxo aqui o fio, dou uma alongadinha, um ponto baixo e uma corrente que fica meu primeiro ponto. Laço e vou trabalhar aqui a minha lateral, ponto alto sobre ponto alto. Aqui a nossa base na lateral é apenas ponto alto sobre ponto alto, e na parte oval é aumento sobre aumento. Quando chegar lá na volta, eu retorno. Chegamos aqui na parte da volta. Aqui na parte da volta, você sempre vai repetir os aumentos da volta anterior. Aí, reparem que aqui, ó, tem um aumento, que é 2 pontos juntos. A gente sempre vai fazer o aumento nesse segundo ponto do aumento anterior. Aqui tem outro aumento, que é 2 pontos altos juntos, e o aumento fica nesse segundo ponto do aumento anterior. Em cada um deles, a gente vai repetir o aumento. Então, aonde tem um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Aí, o próximo aqui, ó, já é o aumento. Venho no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. E aí, no segundo ponto, eu faço o aumento. 2 pontos no mesmo lugar. E assim vai ficando aumento em cima de aumento. Sempre nesse segundo ponto do aumento anterior, a gente vai repetir o aumento, 2 pontos altos nele. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Aí, o próximo já é aqui, ó, o aumento, os 2 pontos altos. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, e no segundo ponto, eu faço os 2 pontos altos. 2 pontos altos, ficou aumento em cima de aumento. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. E aqui no próximo, um ponto alto. Aí, o próximo, ó, já é o segundo ponto desse aumento anterior. Faço, repete aqui o aumento, 2 pontos no mesmo lugar. E essa volta vai ficando assim, ó.
a gente fez aqui, ó, 1, 2, aí o aumento, 1, 2, o aumento, 1, 2, o aumento. Dá certinho sempre no segundo ponto do aumento anterior. Assim a gente trabalha pelos 18 pontos que a gente tem. Trabalhei aqui pelos 18 pontos que eu tinha, a gente repetiu aqui, ó, aumento em cima de aumento. E agora a gente tinha 18 na volta anterior, agora a gente fica com 24 pontos aqui na volta. Aumentou 6 pontos. Sempre a cada volta vai aumentando 6 pontos aqui, porque a gente está repetindo aqui os nossos 6 aumentos. Vou trabalhar aqui toda a minha lateral, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegou aqui na volta, é da forma que a gente trabalhou desse lado aqui. Finalizando aqui a nossa quarta volta, terminei aqui a parte da volta da forma que eu falei para vocês. Vou completar aqui a minha lateral, porque como a gente está sempre passando para o próximo, vai sobrando esses pontos aqui no início para a gente completar. Dou uma alongadinha, venho aqui no meu segundo ponto, nessas duas alcinhas, puxo aqui essa laçada lá para trás. Assim, agora eu pego o fio principal e dou uma ajustada para ficar de acordo com o meu ponto. Venho aqui pela frente do mesmo ponto que eu levei essa laçada lá para trás, puxo aqui, faço um ponto baixo e uma corrente. E vou trabalhar toda a minha lateral fazendo ponto alto sobre ponto alto até eu chegar lá na parte da volta. Cheguei aqui na parte da volta, eu fiz aqui toda a lateral, ponto sobre ponto, aqui na parte da volta é ponto alto sobre ponto alto, chegou aqui no aumento, repete o aumento. Então, venho no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto, no segundo ponto, vou fazer um ponto alto, no meu terceiro ponto, um ponto alto. Agora, ó, já é o segundo ponto do aumento anterior, eu vou repetir o meu aumento fazendo 2 pontos altos nele. Sempre vai ficando aqui, ó, aumento em cima de aumento, sempre no segundo ponto do aumento anterior. A gente vai repetindo aqui os aumentos. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. O próximo já é o segundo ponto do aumento anterior, a gente repete aqui o nosso aumento. Ficando assim, aumento sobre aumento. Faço aqui um ponto no próximo, mais um ponto no próximo, mais um ponto no próximo. O próximo já é o nosso aumento, o segundo ponto do aumento anterior, a gente vai repetir aqui o aumento. E assim a gente trabalha aqui a parte da volta, sempre repetindo aumento sobre aumento, ponto alto sobre ponto alto. Finalizando aqui a parte da volta. Na volta anterior, a gente tinha ficado, ó, aumento e 2 pontos altos entre um aumento e outro. E nessa volta, a gente ficou aumento e 3 pontos altos entre um aumento e outro. Aqui a gente está 1, 2, 3, 4. A gente está na quinta volta. Terminei aqui a parte da volta, agora a gente trabalha a nossa lateral, que é ponto alto sobre ponto alto. E dessa forma, eu vou dar uma adiantada aqui na minha base, tá? Eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, chegou na parte da volta, é ponto sobre ponto, aumento sobre aumento. A gente sempre repete os 6 aumentos que a gente tem. Nessa repetição, eu vou fazer 7 voltas. A gente já está na quinta volta, então eu termino essa quinta volta, faço mais 2 voltas da forma que eu falei para vocês, e aí eu retorno para a gente continuar. Finalizando aqui a volta de número 7, da forma que eu falei para vocês, contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 voltas. Todas da mesma forma, repetindo aqui, ó, todos os aumentos na parte da volta. Cheguei aqui no finalzinho, essa volta de número 7, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui no meu primeiro pontinho, aonde eu iniciei. Agora, eu vou fazer uma volta em pontos baixos, dou aqui uma alongadinha, venho pro próximo ponto, vou fazer um ponto baixo.
venho no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Eu vou trabalhar ponto baixo sobre ponto alto. Chegou na volta, aqui onde a gente tem os aumentos, você vai continuar repetindo todos os aumentos, igual a gente vinha repetindo aqui a cada volta. Então, fez ponto baixo sobre ponto alto, chegou no aumento, repete o aumento, aqui no segundo ponto do aumento anterior. Ponto baixo sobre ponto alto, chegou no próximo aumento, repete aqui o aumento. Então, vai ser assim, ó. Ponto baixo sobre ponto alto, chegou no aumento, você vai repetir aqui o aumento. Vou fazer mais essa volta e aí eu retorno. Finalizando aqui a volta de pontos baixos, da forma que eu falei para vocês, cheguei aqui no finalzinho, ó. Já tiro essa laçadinha, fiz aqui o meu último ponto. Com uma agulha de tapeceira, eu faço aqui o acabamento da volta. Já cortei o fio. Coloquei a agulha de tapeçaria. Eu vou pular esse primeiro ponto que eu tenho, venho no segundo, de trás para frente, puxo o fio aqui para frente. Volto nesse pontinho aqui, de onde está saindo o fio, pego essas duas laçadinhas do ponto baixo, passo por dentro desse ponto que a gente pulou, levando ele lá para trás. Então, assim, ó, cria a laçada em cima desse ponto que a gente pulou e não fica faltando ponto aqui na base. Aqui atrás eu escondo por trás desses pontos baixos que eu tenho. Eu tô trabalhando com o fio número 6, coloca 3 perninhas para cada lado, passo uma delas aqui em outro pontinho pra gente dar aqui um nozinho. Vou dar o primeiro não muito apertado, faço mais 2 bem apertadinho. Aqui a gente já pode cortar esse excesso de ponta e está finalizada a nossa base do meio aqui do nosso tapete. Minha gente, aqui na base a gente tem 48 pontos nas laterais, tanto desse lado como do outro, e tem 48 pontos também aqui na parte oval, tanto desse lado como do outro, certo? 48 pontos. Para a próxima volta, eu vou trabalhar aqui com fio na cor amarelo. Fiz aqui uma laçadinha, deixando essa outra na agulha, não muito apertada. Vou laçar o fio, ó, 3 vezes na agulha. 3 vezes. Vou segurar essa pontinha aqui para ficar mais firme aqui para me pegar. Venho aqui, já tirei o marcador, venho aqui no meu primeiro pontinho da lateral. Lacei 3 vezes o fio na agulha, fica com 4 laçadas, com essa que já estava aqui. Venho aqui no meu primeiro ponto, puxo aqui o ponto, laço, vou tirar 2 laçadas e vou deixar aqui, ó, 4 laçadas na agulha. Laço novamente, venho aqui no próximo ponto da frente. Puxo aqui o fio, ó, puxo o fio, dou uma alongadinha, laço, tiro mais 2 laçadas. Fica 1, 2, 3, 4, 5 laçadas na agulha. Laço novamente, venho aqui, ó, no próximo ponto, puxo aqui a laçada, laço, tiro 2. Ficando assim, 3 pontos inacabados. Agora, eu laço e vou tirar 4 laçadas. Ó, 4 laçadas de uma vez. Tirei 4 laçadas, laço, tiro 2. Agora, eu laço e tiro as últimas 2. Ficando dessa forma. Aí eu laço e venho aqui, ó, bem nessas laçadas que tá dos 3 pontos que eu tenho. Tem 4 laçadinhas aqui na frente, ó, insiro a agulha, puxo o fio e aqui a gente vai fazer um ponto alto. Fiz um ponto, laço novamente, volto novamente nessas laçadinhas aqui, ó, da frente dos pontos, dessa forma. Puxa o fio, laça, puxa o fio e vou fazer mais um ponto. Ficando assim, ó, os 3 pontos que a gente iniciou. Sem correntinha nenhuma, não faço correntinha de espaço. Laço 3 vezes, ó, 3 vezes o fio na agulha. Venho aqui no próximo ponto da frente, puxo aqui a minha laçada, laço, vou tirar 2, deixo as outras na agulha. Laço novamente, venho aqui, ó, no próximo ponto, puxo o fio, laço e tiro 2. Deixo a outra aqui na agulha. Laço novamente, venho no próximo ponto, puxo aqui a minha laçada, laço e tiro 2. Ficando assim.
Agora, a gente laça e tira 1, 2, 3, 4 laçadas, ó. Laço e vou tirar as 4 laçadas. Laço, tiro 2, laço, tiro as últimas 2. Ficando assim. Agora eu laço, aí a gente vem aqui, ó, nessas laçadas que tem aqui, ó. Puxo aqui o fio e vou fazer o ponto alto. Laço novamente, venho novamente aqui, ó, nessas laçadinhas, puxa o fio e faz o ponto alto. E assim vai ficando o nosso ponto trançado, olha. Fazer mais um. Laço 3 vezes aqui na agulha. Venho no próximo ponto da frente, não fiz correntinha de espaço. Venho no próximo ponto, puxo aqui a minha laçada. Aí laço, vou tirar 2, deixando a outra na agulha. Laço, venho no próximo ponto, puxo aqui a minha laçada, laço, tiro 2. Laço novamente, venho aqui no próximo, puxo aqui a minha laçada e tiro 2, ficando assim. Agora, a gente laça, tira 4 laçadas de uma vez. Laça, tiro mais 2, laça, tiro as últimas 2. Agora, eu laço e a gente faz 2 pontos altos, pegando aqui, ó, essas laçadinhas que fica aqui na frente dos 3 pontos. São 4 laçadas, que são aquelas 4 laçadas que a gente tirou junto. Puxa o fio, o meu tá ficando bem apertadinho, e faz um ponto alto. Laço, venho novamente aqui, ó, no mesmo lugar, puxa o fio e faz o ponto alto. Ficando assim, ó, nosso ponto trançado. Laço 3 vezes e venho fazer o próximo. Venho aqui no próximo ponto, puxo aqui a minha laçada, vou tirar 2. Laço novamente no próximo ponto, puxo a minha laçada e tiro 2. Laço novamente, venho no próximo ponto, tiro a laçada, tirando 2. Ficando assim, ó, os 3 pontos inacabados. Agora, eu laço, tiro 4 de uma vez. Laço, tiro 2. Laço, tiro mais 2. Aí, eu laço, venho aqui nessas 4 laçadas, que a gente tirou todas elas de uma vez, olha. E vou fazer 2 pontos altos aqui. Pega elas aqui da frente do ponto. Venho novamente no mesmo lugar e tiro mais um ponto, ficando dessa forma. Vou trabalhar dessa forma aqui na minha lateral. Quando chegar lá na parte oval, eu retorno. Fiz aqui a parte da lateral da forma que eu falei para vocês. Aqui na lateral a gente fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gente fica com 16 ponto X, ponto trançado, aqui na lateral, 16. Aqui, ó, termina bem em cima do último ponto aqui da nossa lateral, do último pontinho. Já fiz aqui o primeiro aqui da parte oval, tá? Não fiz correntinha de espaço, já vim direto e fiz o primeiro aqui da parte oval. E agora a gente vai trabalhar com uma correntinha, ó. Faço uma corrente e aí eu vou laçar 3 vezes, já venho aqui no próximo ponto e vou fazer o meu ponto X normal, da forma que a gente já vinha fazendo. 3 pontos altos inacabados, puxa, tiro 4. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Aí eu laço, venho aqui nas laçadinhas e vou fazer 2 pontos altos. Novamente, mais um ponto. Ó, ficando assim. Uma corrente, novamente. Puxa um, tira a primeira, puxa o segundo, a primeira, puxa o terceiro e a primeira. Laço, tiro 4, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Laço, venho aqui, ó, nas 4 alcinhas que a gente tirou juntas. E vai fazer 2 pontos altos. 1, 2.
Aí uma corrente e continua aqui pelos 48 pontos aqui da parte oval, certo? Sempre com uma correntinha aqui no meio. Fiz aqui a parte da volta, como eu falei para vocês, ó, com uma correntinha de espaço aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 também porque a gente tem 48 pontos também aqui na volta. Aqui para iniciar a lateral, vou fazer uma correntinha, tá? Uma corrente. Aí eu laço 3 vezes e já inicio aqui a minha lateral, fazendo meu ponto trançado. Tiro 4, tiro 2, tiro mais 2. Laço, venho aqui nas quatro laçadinhas, vou fazer 2 pontos. 1, laço, volto novamente aqui nas 4 laçadinhas, faço mais um ponto. Ficando assim. Agora, a gente já fez o primeiro aqui da nossa lateral, agora a gente não faz mais correntinha de espaço, tá? Não faz mais. Já vem direto e já vai fazer o ponto trançado. Dessa forma, eu vou trabalhar toda a extensão da volta. Termina aqui a lateral. Qualquer dúvida, volta aqui aonde a gente iniciou, como a gente fez aqui a lateral, tá? Termina aqui a lateral, faz a parte oval da forma que a gente fez aqui desse lado, com uma correntinha de espaço. Quando chegar aqui no final, eu retorno pra gente continuar. Finalizando aqui toda a volta da forma que eu falei pra vocês, olha, dá certinho, não sobra e nem falta ponto. Aqui no final, sempre para passar aqui pra parte da lateral, eu vou fazer uma corrente e aí eu vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto, aqui é onde a gente iniciou. Ficando assim, ó. Agora, a gente vai fazer uma volta toda em pontos baixos. Dou uma alongadinha aqui, vou iniciar aqui, ó, no próximo ponto. Quando a gente estiver finalizando, a gente faz um ponto nesse primeiro aqui. Venho no próximo, vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. A gente vai trabalhar um ponto baixo para cada pontinho que a gente tem. Aqui na parte oval, aonde tem uma correntinha de espaço, você coloca um ponto baixo nele, tá? Nesse espaço aqui. Aí, ponto baixo sobre ponto, aí no espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Ponto sobre ponto, no espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Eu vou trabalhar toda a volta e aqui no final eu retorno. Finalizando aqui a volta de pontos baixos, da forma que eu falei para vocês. Aqui na volta, ó, para cada espaço de uma correntinha, a gente também fez um ponto baixo. E para finalizar, já cortei aqui o fio, venho aqui, vou pular esse primeiro ponto, venho no segundo, puxo o fio aqui para frente, volto nesse pontinho de onde está saindo o fio, passo por dentro desse ponto que a gente pulou, levando o fio lá para trás. Assim ficou o acabamento bem feitinho. Aqui atrás a gente esconde, ó, como a gente fez na base, esconde por trás desses pontos baixos que a gente tem. E aí depois é só dar um nozinho e cortar o excesso que sobrou. Então assim a gente finaliza mais essa volta. Nessa volta de pontos baixos, a gente ficou na lateral, continua com 48 pontos, tá? E na parte oval, tanto de um lado como do outro, a gente ficou com 64 pontos baixos, por causa dos espaços aqui de uma correntinha que a gente fez um ponto baixo para cada um deles. Então, 64 na parte oval, 48 nas laterais. A próxima volta eu vou fazer com fio na areia, que é o mesmo que a gente fez aqui a base. Faço aqui o meu nozinho inicial e vou fazer uma volta toda em pontos altos. Venho aqui no meu primeiro ponto da minha lateral, que é aqui, ó, depois dessa correntinha, desse ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo e uma corrente para ficar à altura aqui de um ponto alto. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim a gente vai fazer toda a volta, fazendo um ponto alto para cada pontinho que a gente tem aqui na base. Chegando aqui no final, eu retorno para a gente continuar. Finalizando mais essa volta, da forma que eu falei para vocês, foi apenas ponto alto sobre ponto alto, não teve aumento nessa volta. Cheguei aqui no final, fecho com um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto. Agora, a gente vai fazer uma volta toda em pontos baixos. Para cada ponto de base, você vai fazer um ponto baixo, não tem aumento, a gente continua com a mesma quantidade de pontos, certo? Vou
Vou adiantar a minha e no final eu retorno pra gente continuar. Finalizando aqui, ó, toda a volta de pontos baixos, da forma que eu falei para vocês, não teve aumento, foi apenas ponto baixo sobre ponto alto. Cheguei aqui no finalzinho, faço a emenda da mesma forma, venho aqui no segundo ponto, puxo o fio aqui de trás para frente, volto nesse pontinho de onde está saindo o fio, pegando essas duas alcinhas do ponto baixo, passo por dentro desse ponto que a gente pulou, levando esse fio lá para trás. Então, cria essa alcinha em cima desse pontinho que a gente pulou e não fica faltando ponto. Venho aqui, ó, e escondo atrás desses pontos baixos que eu tenho aqui atrás. Depois é só fazer um nozinho e cortar o excesso que sobrou. Então, assim a gente finaliza mais essa volta e a nossa base, ó, ficou dessa forma. Agora eu venho com o fio a cor amarela novamente, faço aqui o meu nozinho inicial para iniciar. Vou iniciar aqui no meu primeiro ponto aqui da minha lateral, que é esse motivo aqui, ó. Então eu venho no primeiro ponto, ó, reparem que quando a gente terminou aqui a parte oval, a gente fez uma correntinha. Então aqui tem um ponto baixo, que é o último que vem aqui da parte oval. Venho no primeiro ponto da minha lateral, vou fazer aqui um ponto baixo e uma corrente, que é para ficar o meu primeiro ponto. Laço, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto, venho no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, venho no próximo mais um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, aqui eu fiz 3, 6, 7. Aqui eu fiz 7 pontos altos. Vou fazer duas correntes, pula 1, 2, venho no terceiro, vou fazer um ponto alto. Duas correntes, pula 1, 2 e no terceiro eu vou fazer 7 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos. Duas correntes, pula 1, 2 e no terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntes, pula 1, 2 e no terceiro, vou iniciar fazendo 7 pontos altos. Aqui na lateral, a gente vai trabalhar dessa forma. 7 pontos altos, duas correntes, pula 2 pontos, no terceiro, um ponto alto. Duas correntes, pula 2 pontos e inicia fazendo novamente 7 pontos altos. Até chegar aqui, ó, no último ponto aqui da nossa lateral. Cheguei aqui na parte da volta, fiz aqui meus 7 pontos, duas correntes, um ponto alto, duas correntinhas e vou iniciar aqui 7 pontos altos. Aqui eu estou no primeiro ponto aqui da parte oval. Esse aqui é o último motivo aqui da lateral. Reparem que a gente já veio aqui, ó, pro primeiro ponto que inicia a parte oval. Fiz aqui meu primeiro ponto. Aqui eu vou completar os 7. Venho no próximo ponto fazendo um ponto alto para cada ponto de base. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos. Aqui na parte oval, a gente vai fazer, ó, duas correntes e não vou pular ponto. Eu já venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Duas correntes, não pula ponto, já venho no próximo e vou iniciar fazendo os 7 pontos. Fiz aqui, ó, os 7 pontos, faço duas correntes, não pula ponto, já venho no próximo, faço um ponto alto. Duas correntes, não pula ponto, já venho no próximo, inicio fazendo os 7 pontos. Então, aqui na volta é dessa forma aqui, ó, não pula ponto para fazer esse pontinho do meio aqui. Mas continuamos com essas duas correntinhas aqui de intervalo. Fiz aqui a parte da volta da forma que eu falei para vocês. Cheguei aqui no finalzinho, vou fazer aqui, ó, duas correntes. Venho aqui já no próximo, não pula ponto. Aí duas correntes e já venho aqui, ó, no primeiro ponto da lateral.
no primeiro pontinho da lateral e vou iniciar fazendo meus 7 pontos. Faço o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Fiz aqui 7 pontos, aqui a gente já está na lateral, eu vou fazer duas correntes, pula 2 no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, pula 2, 1, 2 no terceiro, inicio fazendo 7 pontos altos. Aqui na volta, a gente ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente ficou com 8 espaços desses sem pular pontos de base, ó. 8 espaços aqui de 2 correntinhas sem pular pontos, certo? 8 espaços. Agora a gente trabalha aqui a nossa lateral da forma que a gente trabalhou aqui do primeiro lado. Chegou na parte oval, é da forma que a gente fez desse lado aqui. Vou adiantar aqui a minha volta. Lá no finalzinho eu retorno pra gente continuar. Finalizando aqui a nossa volta. Cheguei aqui no finalzinho, já fiz aqui meus 7 pontos, faço 2 correntes, venho aqui, ó, nesse pontinho que sobrou, que dá certinho, aí 2 correntes. Aqui para iniciar a próxima, eu já vou fechar, ó, já vou pular esse primeiro ponto e vou fechar aqui. Como eu fiz só um ponto baixo e uma correntinha, então eu já venho aqui, ó, no segundo ponto, vou fechar com um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma aqui o nosso fechamento. Nessa volta, na lateral, a gente ficou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A gente ficou com 4 espaços aqui, ó, desses de correntinha pulando 2 pontos. E na parte oval, tanto de um lado como do outro, a gente ficou com 8 espaços aqui sem pular ponto de base, certo? Então, a próxima volta, a gente já está aqui no segundo ponto, tá? A gente fechou com um ponto baixíssimo já aqui no segundo ponto. Vou fazer aqui 2 correntes, que já é meu primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, a gente pulou o primeiro e vai deixar também o último sem trabalhar. Agora, a gente fica com 5 pontos aqui, onde a gente tinha 7. Vou fazer 2 correntes, venho aqui, ó. Antes desse ponto alto, vou fazer um ponto alto. Venho em cima do ponto, vou fazer um ponto alto. Depois do ponto, mais um ponto alto. A gente vai ficar com 3 pontos altos aqui no meio. 2 correntes. Vou pular o primeiro ponto, venho no segundo, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Trabalhei aqui meus 5 pontos. Pulei o primeiro e o último. 2 correntes. Venho aqui, antes desse ponto alto, vou fazer um ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. Depois do ponto, mais um ponto alto. Ficando 3 pontos altos aqui no meio, ó. 2 correntes, pulo aqui o primeiro ponto, venho no próximo, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Trabalhei meus 5 pontos, pulando o primeiro e o último. 2 correntes, venho aqui, ó. Antes do ponto alto, um ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. E depois do ponto, um ponto alto. 2 correntes, venho aqui para o próximo motivo, pula um ponto, venho no próximo, inicio fazendo aqui os 5 pontos altos. E dessa forma a gente trabalha toda a extensão da volta, tanto na lateral como na parte oval, vai ser dessa forma.
Finalizando aqui mais essa volta, cheguei aqui no finalzinho. Fiz aqui meus 3 pontos, faço 2 correntes. Sempre vou pular esse primeiro pontinho, que essas 2 correntinhas que a gente subiu, vou fechar, porque aí a gente já pula ele. Vou fechar aqui, ó, no segundo ponto com um ponto baixíssimo, aqui nessas alcinhas dele. Ficando dessa forma. A terceira volta aqui do nosso bico. Vou subir 2 correntes, que já é meu primeiro ponto. Venho no próximo, vou fazer um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Aqui a gente pulou o primeiro e o último. Agora a gente fica com 3 pontos altos. Faço 2 correntes, venho aqui, ó, antes desses 3 pontos vou fazer um ponto alto. Em cima de cada ponto eu vou fazer um ponto alto. O segundo e aqui o terceiro. Depois do ponto, um ponto alto. Agora a gente fica com 5 pontos altos aqui no meio, ó. A gente tinha 1, na outra ficou com 3, agora a gente fica com 5. 2 correntes. 2 correntes, pula o primeiro ponto, venho no segundo, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Fiz aqui meus 3 pontos. 2 correntes. Venho aqui, ó, antes desses 3 pontos, vou fazer um ponto alto. Em cima de cada ponto, um ponto alto. Faço aqui o segundo, faço o terceiro. Depois do ponto, no espaço de correntinha, um ponto alto, ficando 5 pontos. 2 correntes, pula o primeiro ponto, venho no segundo, vou fazer um ponto alto, venho no próximo, vou fazer um ponto alto e no próximo um ponto alto. Sempre pulando o primeiro e o último ponto. 2 correntes, venho aqui antes do ponto, vou fazer um ponto alto. Em cima de cada ponto, um ponto alto. Faço o segundo. O terceiro e aqui depois do ponto, um ponto alto. Vou finalizar aqui a lateral. Chegando aqui na parte da volta, eu retorno. Finalizei aqui, ó, a lateral, da forma que eu falei pra vocês, sempre com 2 correntinhas aqui no meio. Aqui na parte da volta, eu vou fazer 3 correntes. Aí vai da tensão do ponto de cada um de vocês. Se o ponto de vocês for bem apertadinho, faz com 3 correntes. Se tiver normal, vocês testam esse com 2 correntes. Se continuar com 2 correntes, também não vai repuxar, certo? O meu eu vou fazer com 3. Então, faço aqui, ó, 3 correntes. E aí, vou continuar normal. Venho aqui, ó, antes dos 3 pontos, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui, depois do ponto, um ponto alto. Então, a gente aqui continua normal. A única coisa que vai mudar é que eu vou fazer 3 correntinhas aqui. Fiz aqui meus 5 pontos. Aí, 3 correntes, pula o primeiro, venho no próximo, faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiz aqui meus 3 pontos. Aí, 3 correntes. Venho aqui onde eu tenho 3 e inicio aqui. Antes do ponto, eu faço um ponto alto. Em cima de cada ponto, um ponto alto. E depois do ponto, um ponto alto, ficando assim 5 pontos altos. Olha como que vai ficando. Aí, 3 correntes, pula aqui o primeiro, vem no segundo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto e no próximo, mais um ponto alto. Então, dessa forma, a gente vai completar toda a extensão da volta. Aqui é onde a gente não pulou ponto, ó, nessa terceira volta aqui, vou fazer com 3 correntinhas aqui de espaço. Nas laterais, onde a gente pulou 2, continua aqui com 2 correntes. Finalizando aqui mais essa volta, cheguei aqui no finalzinho. Aqui eu estou onde eu não pulei ponto, então faço 3 correntes, porque ainda é na parte da volta. 3 correntinhas, pulo aqui esse primeiro ponto, venho nesse pontinho do meio, vou fechar com o ponto baixíssimo.
Então, assim a gente finaliza essa terceira volta aqui do nosso bico. A quarta volta, vou subir 2 correntes, que é meu primeiro ponto, vou fazer mais 2 correntes para virar. Aqui a gente está na lateral, laço, venho aqui, ó. Antes do ponto, vou fazer um ponto alto. Em cima de cada ponto, eu tenho 5 pontos. Para cada um deles, eu vou fazer um ponto alto. Depois do ponto, no espaço de uma corrente, eu faço um ponto alto. Então, agora a gente fica com 7 pontos aqui no meio, 7 pontos altos. 2 correntes, aqui eu tenho 3, venho no pontinho do meio, vou fazer um ponto alto. Aí, 2 correntes, venho aqui onde eu tenho 5 pontos, antes do ponto, faço um ponto alto. Vou fazer um ponto alto para cada um dos 5 que eu tenho. Ficando com 7 pontos. Aí, 2 correntes, venho aqui, ó, no pontinho do meio, vou fazer um ponto alto. Aí, 2 correntes e continuo trabalhando aqui, ó. Vou trabalhar toda a extensão da volta dessa forma. Aqui na parte da volta, onde tem 3 correntes, vocês fazem 3 correntes, tá? Na lateral sempre vai ser 2 correntinhas aqui, mas na parte oval, 3 correntinhas. Finalizando mais essa volta, fiz aqui meus 7 pontos, vou fazer as 3 correntes, porque aqui eu estou, ó, finalizando a parte da volta. E venho aqui, eu fiz 2 correntinhas para o meu primeiro ponto, então venho na segunda, fecho com um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora a gente vai iniciar aqui a quinta volta a gente vai iniciar já o coraçãozinho. Então, vou subir aqui 2 correntes, que é meu primeiro ponto, laço, venho nesse mesmo ponto, vou fazer mais 2 pontos altos aqui, ó, no mesmo lugar. Ficando com 3 pontos. 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes. Agora, que é onde a gente tem 7 pontos, a gente começa a diminuir eles. Então, vou pular o primeiro ponto, venho no segundo, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, a gente pulou o primeiro e o último, ficando com 5 pontos. Vou fazer 2 correntes. 2 correntes, venho aqui, ó. Nesse pontinho do meio que a gente tem, vai fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 pontos altos nesse pontinho aqui do meio. 2 correntes, venho aqui onde eu tenho 7 pontos, pula o primeiro, venho no segundo e vou iniciar fazendo ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. 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 Fiz aqui meus 5 pontos, pulando o primeiro e pulando o último. 2 correntes, venho nesse pontinho do meio que eu tenho, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes. Lembrando que eu tô fazendo 2 correntes porque eu estou aqui na lateral. Na parte oval, onde tem 3 correntes, eu vou continuar com as 3 correntes. A não ser que o seu ponto com 2 correntes fique bom, aí você pode continuar, certo? Fiz aqui as 2 correntes, aqui eu tenho os 7 pontos. Pula o primeiro, venho no próximo, um ponto alto. 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 E no próximo, um ponto alto. Fiz aqui meus 5 pontos, pulei o primeiro e pulei o último. 2 correntes, venho no pontinho do meio, 3 pontos altos. Então, vou trabalhar, adiantar toda essa volta dessa forma. Lembrando que aqui você pode
vai ser de acordo com o seu ponto, com 3 correntinhas ou com 2, da forma que ficar melhor. O meu estou fazendo com 3, então vou adiantar aqui a volta e aqui no final eu retorno. Finalizando aqui mais essa volta, da forma que eu falei para vocês, cheguei aqui no finalzinho, faço as 3 correntinhas. 3 correntes, vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, bem na minha segunda correntinha que eu fiz aqui o primeiro ponto. Ficando dessa forma. A próxima volta, vou subir 2 correntes, que já é meu primeiro ponto alto, laço, venho nesse mesmo ponto, vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui, ó, nesse primeiro ponto, a gente já ficou com 2 pontos. Laço, venho no pontinho do meio. Vou fazer 3 pontos altos nele. 1, 2, 3. Eu fiz 3 pontos altos aqui nesse pontinho do meio. Aqui no terceiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui a gente vai ficar com 7 pontos, aonde a gente tinha 3. 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes. 2 correntes. Vou pular o primeiro ponto, venho no segundo, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Aqui é onde a gente tinha 5 pontos, agora passa a ficar com 3 pontos altos. 2 correntes, venho aqui, ó, para os 3 pontos. No primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos nele. 2 pontos altos. No pontinho do meio, aqui no segundo, eu vou fazer 3 pontos altos nele. 3 pontos altos, e aqui no meu terceiro ponto eu faço 2 pontos altos, ficando, completando aqui 7 pontos. Vou fazer 2 correntes, aqui você pode fazer só uma corrente também, se ficar bom no seu ponto, tá? Fiz aqui 2 correntes, pulo aqui o primeiro ponto, venho no segundo, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, ficando 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, aqui eu tenho os 3 pontos, no primeiro eu faço 2 pontos altos nele. No pontinho do meio, eu vou fazer 3 pontos altos. E aqui no terceiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Ficando 7 pontos, olha como que vai ficando. Fiz aqui os 7 pontos, 2 correntes, pulo aqui o primeiro ponto, venho no segundo, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e no próximo, mais um ponto alto. Então, vou trabalhar toda a extensão da volta dessa forma, lembrando que aqui na volta você faz com 3 correntinhas, eu tô fazendo com 3. Se o de vocês ficar bom com 2 correntinhas, pode fazer com 2 correntinhas, tá? Mas eu tô fazendo com 3 correntinhas aqui na volta. Então, vou completar aqui a minha, aqui no finalzinho eu retorno. Finalizando mais essa volta, da forma que eu falei para vocês, fiz aqui meus 3 pontos altos, vou fazer 3 correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, no meu primeiro pontinho, aonde eu iniciei, ficando dessa forma. A próxima volta, vou subir aqui 2 correntes, que fica meu primeiro ponto, laço. No mesmo ponto, vou fazer mais um ponto alto, para ficar com 2 pontos. Venho aqui, ó, no meu segundo ponto, vou fazer um ponto alto. Um ponto alto. Venho aqui no meu terceiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Venho aqui no quarto ponto, faço um ponto alto. No quinto, 2 pontos altos. No sexto, um ponto alto. E aqui no sétimo e último, a gente faz 2 pontos altos. Então, a gente vai revezando, ó. Em um, você coloca 2. No primeiro, eu coloquei 2 pontos, no segundo, apenas 1. Aí, 2, 1, 2, 1 e 2 aqui no último. A gente fica com um total de 11 pontos altos aqui nessa volta. 11 pontos altos. A gente tinha 7, a gente acrescentou
1, 2, 3, 4. 4 pontos e agora a gente fica com 11. Aqui na lateral, eu vou fazer uma corrente. Se o seu não precisar de correntinha, não precisa fazer. Fiz uma corrente, venho aqui, ó, nesse pontinho do meio, pula o primeiro, no pontinho do meio, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, passo aqui por 7 pontos e vou trabalhar da forma que eu trabalhei esse primeiro. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos nele. 2 pontos altos. Aí, no segundo, eu faço apenas um ponto alto. No terceiro, eu faço 2 pontos altos. No mesmo ponto de base. Aí, venho no próximo, faço apenas um ponto. No próximo, 2 pontos altos. No próximo, um ponto. E aqui no último, 2 pontos altos. Ficando assim, 11 pontos, ó. Sempre, um a gente coloca o aumento, no outro, apenas um ponto. No outro, um aumento, no outro, apenas um ponto. Aumento, um ponto, aumento aqui no último. 11 pontos altos. Faço uma correntinha, se o seu não precisa fazer essa correntinha. Uma corrente, venho aqui, ó, nesse pontinho do meio, pula o primeiro, faço um ponto alto. E aí, vai ficando assim. Fez o ponto alto, uma corrente, passa aqui pro próximo e vou trabalhar da mesma forma, 11 pontos altos, da forma que a gente trabalhou esses dois primeiros. Aqui na volta, eu vou fazer com 2 correntinhas, tá? Aqui eu tô fazendo com uma corrente aqui para fazer o ponto alto. E aqui na volta, eu vou fazer 2 correntinhas. Lembrando que é de acordo com a tensão de ponto de vocês. Então, se ficar uma correntinha que ficar bom, ótimo também. Pode fazer com uma correntinha, tá? O meu eu vou fazer com 2 na parte da volta e uma aqui na lateral. Vou adiantar e aqui no finalzinho eu retorno pra gente continuar. Finalizando mais essa volta, faço aqui as 2 correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto aonde eu iniciei, ficando assim com mais essa volta finalizada. A próxima volta eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui pro segundo ponto, ó, no segundo ponto, vou entrar aqui no terceiro ponto, ó, 1, 2, aqui no terceiro ponto fazendo um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes que é para ficar meu primeiro ponto alto. Laço, nesse mesmo ponto de base que a gente fez esse primeiro, a gente vai fazer mais 5 pontos altos, ficando com 6 pontos todos no mesmo lugar. Faço aqui 4, 5, 6. 6 pontos altos, todos no mesmo lugar, todos no terceiro ponto aqui do meu motivo. Quando a gente estiver finalizando essa volta, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, certo? Venho aqui, 1, 2, no terceiro, um ponto baixo, ficando assim. Fiz o ponto baixo, laço, pula 2 pontos e no terceiro eu vou fazer 6 pontos altos da forma que a gente fez esses aqui, ó, todos no mesmo ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos, todos no mesmo ponto. Vou pular esses 2 pontos e a correntinha, eu venho direto aqui, ó, nesse ponto alto aqui do meio, vou fazer um ponto baixo, ficando assim, coraçãozinho. Fez o ponto baixo, eu vou fazer um picô aqui, ó. Vou subir 3 correntes, venho aqui no pezinho dessas 3 correntinhas, vou fazer um picô. E vou prender no mesmo ponto com um ponto baixo, ó, ficando assim. Aí eu laço, vou pular aqui, ó, pulo essa correntinha, o primeiro e o segundo, eu venho no terceiro ponto e eu vou fazer 6 pontos altos aqui no terceiro ponto. 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 pontos altos aqui no meu terceiro ponto, pula 2 pontos e no terceiro, um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, laço, pula 2 e no terceiro eu vou fazer 6 pontos altos. 2, 3,
4, 5, 6. 6 pontos altos aqui. Pula 1, 2 e a correntinha, venho aqui, ó, nesse pontinho do meio e faço o ponto baixo. E olha como que a gente vai ficando. Fiz o ponto baixo, vou fazer o picô. 3 correntes, venho aqui no pezinho das 3 correntes, puxo o fio, faço aqui um ponto baixo. No mesmo ponto de base, faço um ponto baixo, para prender aqui o meu picô. Aí, eu laço e passo aqui, ó, 1, 2 e no terceiro vou fazer 6 pontos altos da forma que a gente fez esses aqui. Vou trabalhar dessa forma aqui na lateral. Quando chegar na parte da volta, eu retorno. Fiz aqui a parte da lateral, da forma que eu falei para vocês, ficamos assim. Aqui na parte da volta, a única coisa que muda é para fazer esse picô aqui no meio, ó. Então, eu venho e faço um ponto baixo aqui, nesse espaço de uma correntinha, para não repuxar. Faço aqui, vou fazer o picô. 3 correntes, venho aqui no pezinho das 3 correntes, puxa o fio, faz o picô. Aí, venho aqui, ó, do outro lado, faz o ponto baixo. Então, vai ficar o picô aqui no meio. Aí, eu laço, pula 2, venho no terceiro e vou fazer aqui meus 6 pontos altos, todos no mesmo lugar. Da forma que a gente fez aqui, ó, nesses outros. Fiz aqui o coração, fiz 6 pontos altos, pulei 2, um ponto baixo, pulei 2, mais 6 pontos altos. Aí, aqui o espaço de correntinha, que a gente está na volta. Então, venho aqui nesse espaço de uma correntinha, um ponto baixo. 3 correntes, venho aqui no pezinho das 3 correntinhas, faço aqui o picô. E aí, prendo aqui, ó, do outro lado, nas correntinhas com um ponto baixo. Laço, pula 2, venho no terceiro, vou fazer meus 6 pontos altos. Então, dessa forma, eu vou concluir mais essa volta, essa aqui é a última volta. Então, aqui na volta, eu faço o ponto baixo aqui. E na lateral, eu faço em cima do ponto mesmo, tá? Pra não embabadar. Então, eu faço em cima do ponto. E aqui na parte da volta, da forma que a gente fez aqui. Vou concluir e aí eu retorno pra gente finalizar. Finalizando aqui a nossa última volta do nosso biquinho de acabamento. Cheguei aqui, já fiz meu picô, prendo aqui, ó, com um ponto baixo. E vou prender com um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto, aonde eu iniciei. Então, venho nele, prendo com um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar esse fio, levar ele para trás pra gente fazer o nosso arremate. Levei para trás, aqui atrás a gente esconde por trás desses pontos que a gente tem, depois é só fazer um nozinho. Esse primeiro eu não aperto muito, porque é para não repuxar aqui, ó. E dou mais 2 bem apertadinho. Aí eu já posso cortar esse excesso de ponta que sobrou aqui. Então, assim, finalizamos aqui a nossa última volta. Prontinho, fiz aqui todos os meus arremates da forma que eu falei para vocês. Está prontinho aqui o nosso tapete. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês reproduzam muito. E se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilha com mais pessoas. Ficarei agradecida a cada um de vocês.